Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou começar falando que eu não sou blogueira, então provavelmente eu vou ficar olhando pro lugar errado. Eu tô meio vesga, inclusive. E não me julguem por isso. Tá, assim, desde que eu cheguei aqui, todo mundo sempre me falava para eu criar um canal, para eu falar sobre a minha vida, mas eu nunca achei que eu tivesse um conteúdo em si para passar. E aí eu percebi que muita gente tinha muita curiosidade de saber como eu vim pra cá. E aí quando eu falava que eu vim pra cá sem inglês, as pessoas ficavam mais curiosas ainda e falavam, nossa, mas faz um canal, porque muita gente acha que é difícil. E aí eu resolvi aceitar a dica, porque, pra ser sincero, eu sempre quis ter um canal, na verdade. E começar a falar um pouquinho da minha vida. E eu vou responder aqui as perguntas mais frequentes que as pessoas me fazem. Eu tô com uma colinha aqui, porque eu falo muito e eu sou esquecida. A primeira pergunta que as pessoas me fazem é por que eu vim morar aqui, né? Quem me conhece sabe que minha mãe é casada com meu padrasto, que é norte-americano, e já estão juntos há muitos anos, 15 anos, eu acho, uma coisa assim. E aí, minha família veio pra cá, minha mãe e minha família vieram antes de mim, vieram em junho, e eu cheguei em dezembro, né? E como que eu vim? Né? Por a minha mãe ser casada, eu tenho dois irmãos que são filhos do meu padrasto com a minha mãe, eu tenho direito ao visto. Foi um processo muito longo, foi um processo muito trabalhoso, principalmente porque depois da minha entrevista, quando a gente mandou os meus documentos para cá para ser carimbado, o caminhão do correio com os meus documentos foi assaltado. E aí eu tive que fazer tudo de novo. E foi na semana que o Brasil tinha parado de fazer passaporte, porque o governo estava com uma dívida com a Casa da Moeda e não fazia passaporte. E foi um processo muito trabalhoso. Depois que eu cheguei aqui, veio o processo da adaptação, né? Que adaptação é uma coisa muito pessoal, cada um tem o seu jeito, umas pessoas é mais fácil, outras pessoas é mais difícil, e a minha foi muito difícil. Primeiro porque eu não falava o idioma, né, gente? Então, o primeiro passo da adaptação é você saber se comunicar com as pessoas. Era uma coisa que eu não conseguia. E aí, eu tinha uma vida muito diferente no Brasil, porque eu tava morando sozinha. Então, eu saía, voltava, fazia o que eu queria a hora que eu queria. Eu tinha o meu trabalho. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu era acostumada a ter um trabalho. Eu tinha os meus amigos. Eu falava com as pessoas. Eu cheguei aqui, gente, cheguei sem inglês. Eu cheguei aqui, eu tive aquele inglês de escola que eu era muito ruim. E quando eu ficava muito nervosa, as pessoas falavam comigo, me cumprimentavam e eu parecia uma topeira, assim, não. Eu acho que eu parecia um vegetal, sabe? As pessoas me cumprimentavam e eu não tinha reação, só olhava. Era bem tenso, assim, bem constrangedor, na verdade. E aí foi muito difícil, porque eu não tinha amigo, e eu não trabalhava, e eu não sabia quando que eu ia poder trabalhar, porque eu não tinha o inglês, que era uma coisa que eu precisava para trabalhar, obviamente. E eu me vi assim, eu sou muito. Eu quero tudo muito na hora. Tudo que eu quero tem que ser agora. Eu me sentia muito mal de não trabalhar, de não saber quando que eu ia poder começar a trabalhar, porque eu não tinha o idioma, eu não tinha amigo, eu não podia sair, né? Eu não podia, porque eu era menor, eu tinha 20 anos e a maioridade aqui é 21. E era uma coisa que me deixava muito agoniada. E uma amiga minha que mora aqui já tem muitos anos, ela falou pra mim, ela não mora aqui no mesmo estado que eu. Ela falou, nos primeiros meses você vai chorar todos os dias. E foi muito verdade, porque eu chorava muito. As pessoas que me acompanhavam no Instagram, no Snap, me viam sempre reclamando e que eu ficava entediada, que eu não fazia nada. E foi um momento assim que eu não queria voltar, não pensei em voltar, mas eu também não estava satisfeita, vamos dizer assim, com a minha vida. Até que a minha mãe trabalha numa loja, e aí a gerente da loja falou, você podia trazer a sua filha para preencher uma aplicação para trabalhar aqui na loja também, que é onde eu trabalho. Foi um período, eu cheguei aqui no Natal, e eu comecei a trabalhar no início de março. Mas assim, esses meses que eu fiquei em casa foram meses muito longos. Foram meses que não passaram, porque tava frio, não podia sair. Porque tava frio, né? Eu não podia gastar dinheiro, porque eu não trabalhava. Foram meses muito longos. E aí eu comecei a trabalhar, e comecei a gostar, e comecei nossa, tô começando a viver.
Daí, uma senhora, ela era muito má, pra não dizer uma palavra feia no YouTube. Ela não era nem importante, assim, na loja, na verdade, mas ela se achava importante. Aí ela falou com a minha mãe que, olha, se a sua filha não aprende inglês, ela não vai poder trabalhar comigo, porque ela precisa se comunicar. Na verdade, ela era a única que se incomodava, mas tudo bem, foi bom pra mim, porque foi quando eu tomei um pá na minha cara e comecei a me dedicar. E aí eu não queria perder o trabalho, obviamente, porque se eu perdesse aquele, eu não sabia quando que eu ia arrumar outro. E comecei a estudar em casa, assim, eu fui na biblioteca, eu peguei um livro e comecei a fazer uns exercícios por indicação de uma amiga que aprendeu inglês, assim. E aí eu comecei a aprender, assim, o básico para começar a conversar, para puxar um assunto. E aí eu fiz 21 nesse período, e aí comecei a sair, daí comecei a ter mais contato com pessoas que falavam inglês, e aí perdi a vergonha de tentar, né, que é muito importante. E fui melhorando assim, vamos supor, de vegetal fui pra topeira. É triste, mas é verdade. Eu fiquei menos pior. E aí nesse período de que eu saía, de que eu conhecia pessoas, eu conheci meu namorado. E aí tudo na minha vida mudou, né, gente? O meu inglês de 5 meses atrás não é o meu inglês de hoje. O meu inglês de hoje é assim, outro. E só que o Brandon, ele vem de uma família que é imigrante, os avós dele são croatas, e eles vieram sem inglês, então ele já tá mais acostumado com isso, ele tem muita paciência. No começo ele tinha muita paciência comigo, ele ainda tem muita paciência comigo, ele me ensina muito. No começo ele me ligava toda noite pra gente conversar, pra eu praticar, assim, pra aprender coisa nova. E todo dia eu aprendo uma coisa nova. Gente, se vocês têm um sonho de morar fora e vocês acham que o idioma é uma barreira muito grande na vida de vocês, porque eu achava que era. Eu tinha muita dificuldade mesmo, até com o inglês de escola. Assim, o que eu tenho pra dizer é não desistam, porque se eu conseguir, acho que todo mundo consegue, é só você se dedicar bastante. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos!